Olá, pessoal. Olá, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, onde nós falaremos sobre as patologias que podem acontecer nas obras com geossintéticos, né? Então, agradeço muito todos vocês que estão presentes hoje com a gente. Antes de deixar vocês com o nosso palestrante principal, Paulo Sakura, vou falar um pouquinho da Tecnoplast, caso tenha alguém que não nos conheça ainda aqui, né, na sala. Então, a nossa empresa, a Tecnoplast, ela foi fundada em 1993, uma das primeiras instaladoras de geomembrana de PAD no Brasil. Temos mais de 15 milhões de metros quadrados instalados e técnicos com certificado IAG. A certificação IAG é uma certificação internacional para os profissionais, né, para os instaladores. E, no caso, eles têm um certificado para extrusão e para soldas com cunha. Nossos técnicos que têm certificado são certificados nas duas modalidades. Dentre as nossas atuações, as principais são execução de cobertura flutuante, eu vou falar um pouquinho de cada delas aqui, né? Execução de cobertura flutuante, revestimento com PAD, sendo em geomembranas ou em placas, soldas em tubos de PAD e polipropileno, cobertura com manta de TPO em lajes comerciais e lajes residenciais, e obras em modelo turnkey, quando o cliente quer falar com apenas um único fornecedor. A cobertura flutuante, como vocês podem ver, ela acompanha o nível do efluente e pode ser utilizado tanto para guardar efluentes quanto para água tratada. No caso da água tratada, obviamente, é para evitar contaminação de agentes externos. E no caso de efluentes, pode ser utilizado tanto para contenção de gases e odores, como também, no caso das lagoas de chorume, que tem sido utilizado com muito sucesso, na economia do tratamento. Porque tudo que se mistura com chorume vira chorume. E como o tratamento é feito por volume, por metro cúbico, então, obviamente, à medida com que a gente evita que a água da chuva se misture com o chorume, nós estamos trabalhando economia. Correto? Vocês podem verificar que ela cheia acompanha o nível do efluente, ela é totalmente transitável. Então, os revestimentos com a geomembrana, podemos dizer assim que é a parte mais famosa, né? Que as pessoas já têm mais contato. Então, desde aterros sanitários e industriais, estações de tratamento, lagoas industriais também, barragens de rejeitos. Esse é um exemplo de um aterro sanitário do Rio de Janeiro, que nós estamos desde a época da implantação. Nesse caso, uma barragem de rejeito de mineração de zinco em Minas. Aqui, barragem de rejeitos também, mas queria chamar a atenção para a proteção mecânica. Essa parte branquinha que vocês estão vendo é um geotêxtil com nata de cimento. Um exemplo da barragem de rejeitos com mineração de nióbio e mineração de ouro, barragem de rejeitos também. Além desses serviços mais tradicionais, com a geomembrana, em alguns casos os clientes precisam de alguma coisa um pouco diferente, um pouco especial, e a nossa empresa também trabalha em projetos especiais. Nesse caso, o cliente queria fazer uma separação na lagoa dele, e nós utilizamos a geomembrana de PAD para fazer uma cortina defletora. E os serviços com placas de polietileno, eles é uma solução muito bacana quando a gente está falando de estruturas de concreto. Tem aqueles cantos vivos que, às vezes, a geomembrana tem uma certa dificuldade de se acomodar. E também em locais que precisam de uma resistência mecânica maior. Eventualmente, vai ser uma caixa que vai ter um processo de limpeza mais frequente. Então, por a placa poder ter 5 milímetros, a partir de 5 milímetros, ela oferece mais resistência mecânica. Continuando sobre nossas linhas de atuação. Solda e tubulação de PAD e polipropileno. E instalação de manta TPO, também como barreira impermeabilizante em lajes comerciais e residenciais. E como falei no começo, o modelo turnkey eventualmente acontece quando o cliente quer contratar uma única empresa só, para ficar responsável por todo o projeto. Também, obviamente, podemos oferecer esse tipo de solução. Então, agora aqui, desculpa, aqui, ó, esse é um exemplo de um sistema de tratamento que nós fizemos a obra no modelo turnkey, indústria de celulose. Bom, agora sim. Então,
Agora que vocês já conhecem a nossa empresa, se tinha alguém que ainda não conhecia, vou deixar vocês agora com o nosso palestrante principal, Paulo Sakura, que vai falar sobre as patologias de instalação de gelos sintéticos e como vocês podem garantir mais qualidade na sua obra. Paulo. Senhores, boa tarde. Eu atuo no mercado de geomembrana desde os idos de 1980. São quase 40 anos de estrada. Aliás, a terminologia geomembrana é recente. Na ocasião, era chamada simplesmente de manta. E este webinar que preparamos é para mostrar as patologias, as ocorrências que acontecem na instalação. E que muitos dos senhores, tenho certeza, jamais acreditariam em que em projetos de responsabilidade civil e ambiental isto ocorresse. Um trabalho sem responsabilidade que o projeto exige. Isso porque, em muitas das situações, o proprietário da obra transfere toda a responsabilidade para uma empreiteira, dá conta dos materiais, no caso a geomembrana, e a contratação dos serviços de sua instalação. É claro que os objetivos de toda empresa é visar lucros. Isso é correto, mas há limites. Sabemos que o maior custo de uma obra é o tempo, principalmente se os serviços alastram mais tempo do que o planejado. A maioria destas empreiteiras não ligam a mínima para instalação, querem logo entregar a obra. E num relato de uma empreiteira, diz, a grosso modo, que 60% da obra corresponde aos serviços de obras civis, terraplenagem, etc. E 35% são materiais geossintéticos. E somente 5%, quando muito, seria a instalação. Mas 90% de todos os problemas são oriundos a ela. Vamos ver como é que ocorre. Um único caso, que é do meu conhecimento, em que houve uma cobrança judicial e de responsabilidade técnica, foi numa barragem de rejeitos que ocorreu um tremendo vazamento, obrigando a mineradora a esgotar a barragem, refazer todo o serviço, a retirada da geomembrana, remoção do solo contaminado. Esta empreiteira faliu, dada a repercussão do caso e a dificuldade em conseguir novas contratações. A instaladora que prestou os serviços de instalação por ser pequena, achou por melhor fechar a firma para fugir das consequências. Todas as empresas de instalações aqui no Brasil, excetuando algumas do mundo, são de pequenos porte, ou até uma microempresa. Poucas podem oferecer um seguro de responsabilidade de engenharia. E é por esta razão que é necessário exigir da sua contratada um rigoroso controle de qualidade do trabalho, aliado ainda a uma equipe de fiscalização experiente, conferindo que todos os itens de controle de qualidade da norma brasileira, recomendações do projetista, do proprietário da obra, sejam aplicadas, ou ainda um aval do fabricante da geomembrana para a extensão da garantia da instalação. Tenho observado que a maioria dos projetos em obras de responsabilidade ambiental, ou mesmo para armazenamento de água, há uma especificação muito bem elaborada pelos projetistas ou consultores. Mas na aquisição dos materiais e na execução da instalação, nada do que for especificado é adotado. O critério é exclusivamente o de menor preço. E para poder ilustrar esta reunião, contei com a colaboração de colegas que forneceram fotos
bem comprometedores de causos de obra. Não pretendo aqui comentar a norma brasileira ou quaisquer outra norma e recomendações, mas alertar o que acontece e o que ocorre no mercado de geomembrana e sua instalação. Primeiro, o primeiro problema começa no transporte e armazenamento da geomembrana no local. Nas fábricas, as bobinas são carregadas nos caminhões, com equipamentos já específicos e encunhados para que evite a movimentação. É exatamente nos transbordos e nas transportadoras ou nas descargas e no armazenamento no campo é que ocorrem esses desvios, ou seja, um escorregamento, um deslize da membrana lateralmente, formando, então, um cone, como vocês podem observar. Este caso é mais comum em geomembranas texturizadas. Ocorre também a deformação da bobina por esmagamento, devido ao excesso de peças uma sobre a outra. O fabricante, nesse caso, deve informar sobre as condições de armazenamento e empilhamento. A deformação causada pelo deslize da geomembrana, formando esse cone, ou pelo esmagamento da bobina, a deformação será perene. Chamamos de memorização do termoplástico. Isto acarretará em rugas fora dos padrões, como veremos em fotos, as causadoras do famoso stress cracking. A bobina com o cone, ao ser desenrolado, formará uma curva. E ao tentar emparelhar esta peça com a outra e sobrepor de forma a soldagem, formará umas rugas extensas em todo o seu comprimento, podendo afetar até a peça seguinte. Resultado: perda de tempo, a peça deve ser cortada. Evidente que ela pode ser utilizada em uma outra aplicação, como confecção de cantos, material para reparos, etc., etc. Mas, na verdade, no campo, isso é tudo ignorado. Fica como está. Observe. Substrato ou solo de apoio da geomembrana. Seguindo conforme o projeto de terraplenagem, esta deve estar bem regularizada, compactada, isenta de qualquer tipo de material contundente, depressões, terrões, mudanças súbitas de nível que não são previstas em projetos. Dada a impossibilidade, então, de regularizar, é recomendado utilizar um elemento que nós chamamos de berço amortecedor, ou berço de proteção. Nada mais é que um geotexto, um geocomposto adequado para a proteção da membrana. Devo lembrar também que quanto mais delgada for a membrana, maiores cuidados devem ser aplicados para garantir a sua integridade. Mas o que vemos foge muito à realidade e do bom senso. Imagine como deve ter sido a regularização do solo de apoio à manta, se é que houve uma regularização. Nesta ocasião, quando estivemos verificando esta instalação, pude notar um calombo formado na área. Imaginava de ser um tubo. Mas eu pedi para o técnico ver o que era aquilo lá, ele fez um corte e mostrou o que era. Realmente é uma coisa
bastante impactante numa situação que exige um solo regularizado, etc., etc., conforme, acredito, exista no projeto. E, então, voltamos aqui sobre os equipamentos de extrusão e termofusão. A solda de termofusão, que é de cunha, são equipamentos, elas são autopropelidos, dotados de sistema de aquecimento por cunha, que dentro desse daí existe umas resistências e um termopar que mantém a temperatura controlada e regulada. Ela dispõe de circuitos eletrônicos de temperatura e velocidade, de forma a manter constante, independente das variações do tempo, ou seja, do ambiente, e inclinações do talude. No equipamento, neste mesmo equipamento, logo atrás da cunha, onde aquece as geomembranas, há 2 coletes que exercem uma pressão também controladas para promover a solda. É comum esses coletes, são 2 duplos, sofrerem desgastes, fazer com que as soldas sejam reprovadas no teste, obrigando a sua troca. Estes equipamentos são utilizados para efetuar as soldas contínuas para uniões das peças ou dos modos que são utilizados nos cantos, etc. Uma coisa que é importante é a limpeza da área a ser soldada. Ela é fundamental para a boa solda. Eliminar todas as poeiras entre as membranas, principalmente na área da solda, e se o projeto não determinar que lado deve ocorrer a sobreposição para facilitar o escoamento do líquido, deve-se, então, atentar aos ventos e definir qual aba deve sobrepor a outra. Eu só gostaria de atentar para esta foto, que, como disse anteriormente, ela pode ser formada por um esmagamento da bobina ou por uma falha na produção. E quando ocorre essa sobreposição e um material excedente à outra, mais que a outra, você deve eliminar essa boca, fazendo umas correções para posterior solda. Mas nesta solda, parece que o técnico não teve muita paciência para fazer esses tipos de reparo. E nesta foto ocorre a mesma situação em que houve uma má regulagem do equipamento, em que, vamos dizer, ou a máquina está com a temperatura muito acima da que deveria, ou o equipamento estava regulado com uma velocidade muito baixa, ou as duas. Houve também, volta um pouquinho isto, vemos que há muita pressão nos coletes nesta solda. Você pode ver que as estrias dessas marcas do rolete fazem uma pressão muito elevada, então mastiga as membranas. E temos que ver também que na época do verão, nem sempre a regulagem que se faz na jornada da manhã
é adequada para o período da tarde, em função da temperatura. Quando a geomembrana atingir uma temperatura de 75 graus centígrados, que não é difícil, a solda não deve ser prosseguida. Ela deve parar e esperar abaixar a temperatura, senão há essa ocorrência de uma solda mastigada. Na limpeza, é evidente que é necessário uma limpeza muito bem feita, mas eu acho que, nesse caso, a limpeza, na ocasião, devia até ter sido boa. Mas a falha que vemos sinalizada aí na solda é inadmissível. Houve um teste de ar, de fato? Eu vi no relatório que esse teste foi executado. Caca. Não houve teste. E tem mais, ele utilizou de peças mal dimensionadas para fazer esse reparo. Veja que tiveram que refazer uma gambiarra aí, emendando mais uma outra peça para complementar este remendo enorme. Só eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui para comentar a necessidade de solicitar, então, para a empresa que for fazer uma instalação, fazer um comissionamento de equipamentos, esse comissionamento de equipamentos e técnicos e auxiliares. Ela tem que apresentar para fiscalizador ou para contratante a relação dos equipamentos de solda, os equipamentos de controle de qualidade e os seus respectivos certificados. Esses equipamentos são, por exemplo, máquina de solda de cunha, máquina de extrusão, a máquina de ar quente, o tensiômetro portátil com certificado de calibração, bicos ou agulhas para teste de ar com manômetros que devem estar auferidos, bombas de ar ou compressores, caixas e bombas de vácuo, com vacômetro também com certificado. Equipamento para teste da faísca elétrica e busca-poros. E outros equipamentos auxiliares mais obrigatórios, como geradores, cabos, caixas de distribuição, etc. As quantidades dos itens e os números de equipamento e técnicos qualificados que formarão a equipe devem ser codificados antecipadamente para analisar se são em números compatíveis ao cronograma apresentado ou necessário. Uma semana antes do início dos trabalhos, ou logo após a integração da equipe, todos os equipamentos devem ser testados e aprovados, bem como as avaliações dos seus soldadores. Os currículos dos técnicos são também recomendáveis. Estive numa obra em que o técnico tinha um designado, foi admitido à questão de 3 meses pela empresa. Sua profissão anterior era cabeleireiro. Sabia ligar, engatar as mantas assim, de forma adequada no equipamento e desligar. Nada mais, absolutamente. E gostaria de falar também dos equipamentos para fazer essa solda, seja de extrusão ou para solda de cunha. Volta um pouquinho nessa parte da extrusão, que eu gostaria que este equipamento nada mais é do que uma mini extrusora portátil, onde o material fundido por meio de calor é feito o cisalhamento. A massa do material fundido é, então, alimentada no centro de uma sapata, que, ela sendo pressionada a geomembrana, faz-se a solda.
Estas sapatas em Teflon são moldadas de acordo com as soldas que você pretende e o acabamento que for necessário. A solda de extrusão, é evidente que o equipamento tem sua grande importância. As condições da sapata também é relevante. Principalmente quando utilizada em geomembranas texturizadas, onde o desgaste é maior. Mais uma razão da obrigatoriedade das calibrações e dos pré-testes. Vamos seguir aqui. Para fazer uma solda de extrusão, é necessário o seu lixamento. E o lixamento é extremamente delicado. O cuidado para não lixar em demasia, para não deixar muito fina, que poderá ser reprovada nos testes destrutivos por não ter ou não apresentar uma resistência mínima, mesmo uma solda bem efetuada. O desbaste é necessário para criar um ângulo de contato adequado da peça que sobrepõe a outra e eliminar as oxidações da geomembrana. Aqui, no caso, vemos o técnico colocar o fio de cobre, que é obrigatório em todas as soldas de extrusão. Esse fio de cobre ou de alumínio, tá? Ela deve acompanhar toda a solda de extrusão. Isso é para ser utilizado em teste de faísca elétrica. É onde vai dar a condutividade do elemento, da falha, acusar a falha. A extrusão aqui, a solda deve ser homogênea, tanto na largura e comprimento, ou seja, ela não deve afinar, ela deve ter em torno de 1 polegada de largura, deve ser contínua e fazê-lo preferencialmente sem interrupções. Lembrando uma coisa, não existe reforço na solda, tá? Ocorre uma falha e soldador que é preguiçoso, que luta consigo mesmo em refazer a solda, e também é uma falta de alguém que obriga a refazê-lo. Aqui temos uma solda correta, que ela, inclusive, poderia ser até melhorada se o elemento o manchão de reparo, ela tivesse sido cortada de forma mais regular. É que quando você faz, o operador, quando faz uma solda, ele acompanha exatamente a linha de sobreposição de uma peça com a outra. Aqui o que nós vimos, uma solda mal feita, no caso de uma extrusão. Um acúmulo de deposição e excesso. Como falei anteriormente, ela não existe um reparo, ou seja, um reforço na extrusão. Não deve, simplesmente uma solda de extrusão, ela deve ser contínua e limpa, sem mais nada. Existe, sim, uma extrusão bem feita e mal feita. Na verdade, o primeiro teste na solda é seu visual. Estando ela aprovada, segue então para os testes da faísca elétrica ou de vácuo. Esse acabamento, voltando a isto, esse acabamento de solda, de extrusão também, há marcas aqui de bota, pisoteamento, é que no final da solda, se o soldador continuar a alimentar a extrusora com cordão, e no final ela levantar a extrusora, formará aí uma bolotinha, um bico da massa fundida. Aqui eu acho que o operador achou melhor pisotear, deixando sua assinatura.
ou não teve a oportunidade de aprender que o acabamento se faz com a continuidade, como se fosse ainda continuando soldando, somente que sem alimentar a extrusora com cordão. Somente o ar quente da extrusora é a sapata dando o mod, o toque final da solda, e não esta meleca. Aqui nós temos os equipamentos para os testes não destrutivos, que seriam testes de pressurização no canal de solda, no canto superior esquerdo. Abaixo a ela, o equipamento de Spark Test, que chama-se de Holiday Detector, Arc Test, há vários nomes, vários equipamentos, uns melhores, outros nem tantos. E o teste de vácuo, que isso é somente possível fazê-los em áreas planas, onde houver um pequeno degrau ou uma curva, é impossível de fazê-lo. Eu gostaria também de falar sobre uma necessidade de fazer um pré-testes, ou melhor, uma pré-solda, antes de exatamente começar a solda principal no campo. Isto eu acho que talvez seja um dos testes mais importantes. Desculpe um pouquinho, mas na foto seguinte a esta, tem mais um teste que não é destrutivo, que é exatamente a varredura com o Spark Test. O operador, nesse caso, ele acompanha levando o rolete, tá? Procurando uma falha ou um furo na geomembrana. Aqui nós temos o teste de ar, nada mais que uma pressurização do canal. O técnico aqui, ele fecha o lado extremo do canal para que possa injetar o ar no bico junto com o manômetro. Quando esse teste é efetuado, você observa que o canal ela se infla totalmente, em toda a sua extensão. Essa deformação até desse canal, ela é perene também. Mas você pode verificar que o ar, ela correu toda a extensão do canal. E para depois, no final de 5 minutos, você quiser verificar se houve a passagem desse ar, você fura o extremo da solda e então há uma despressurização do canal do ar, bem no manômetro. Agora, há uma forma também de fajutar esse teste, o que é normal em muitos lugares. O operador simplesmente fecha a mangueira que injeta o ar que injeta o ar para o canal e injeta o ar somente no manômetro e dá a pressão que é necessário. Aí você observa se nessa solda ela é contínua ou não houve interrupções. E se na ocasião que injetou ar, se esse canal chegou-se a inflar. E no término, você pede então que alguém fure o lado extremo desse canal para verificar se houve a despressurização. Porém, é bom recomendar que ninguém se aproxime do manômetro para não mexer. Aí você verificará que o manômetro ficará mantendo aquela pressão que ora fora colocado. O teste de vácuo, que são aplicados esses 35 kPa negativo,
ela é efetuada exclusivamente em regiões planas, onde há uma curva, não é possível fazer com que a campânula acompanhe o substrato. Então, é somente na parte inclinada dos taludes com base plana ou nos fundos. Se acompanha utilizando água e sabão. Esses testes não são possíveis de fazê-lo com alguns tipos de geomembrana. Por exemplo, o polietileno linear de baixa densidade, o PVC, um elastômero que não tenha reforço em tecido dentro dela, ou então o mesmo polietileno de alta densidade com espessura inferior a 1 milímetro. Isto porque, quando se aplica essa pressão negativa, a pressão negativa, ela suga essa manta e ela acompanha e molda o corpo da campânula, impossibilitando de verificar esse teste, tá? Por ser muito flexível ou pela sua espessura. Todos os testes que fazemos no campo, ela deve ser registrada, primeiro para o controle de fiscalização, analisando a performance do equipamento, do soldador e, inclusive, também para a avaliação da empresa instaladora. Isso normalmente é mensal ou no final da obra, quando a obra é bem curta. Mas essas avaliações são muito importantes para verificar esse índice de reprovações que obteve nos testes de calibração ou mesmo no teste de campo. Nós estamos acompanhando aqui, vamos ver um teste de descolamento em um corpo de prova. Esse corpo de prova, ela não foi retirado com uma espessura, a largura de 1 polegada, de acordo com a NBR, e submetido ao seu descolamento, que é uma pelagem. Nesse caso, a solda ela deve se romper ao lado dela e a solda permanecer intacta. Como a solda de cunha apresenta duas, uma paralela à outra, é necessário fazer no mesmo corpo de prova esse teste de descolamento e verificar se o equipamento está adequado ou não. Aqui vemos um corpo de prova reprovado, houve uma delaminação ou como se diz, uma abertura da solda em totalidade. Ou seja, esta solda fora reprovada. Se foi um teste, um pré-solda, um teste novo deve ser aprovado. Em caso de retirada do material no campo, numa amostra de campo, esse teste, essa amostra deve ser retirada a seguinte ou abaixo. Aqui vemos o teste de cisalhamento. Este teste de cisalhamento é que determina também se há uma boa ou não regulagem do equipamento. Ao contrário do teste que você faz de descolamento, o descolamento, esse tipo de esforço não é exigido na obra, tá? Ou seja, a abertura da solda e mais um cisalhamento direto. Mas o teste de descolamento é necessário para verificar uma boa máquina que está bem regulada com as suas manutenções efetuadas, de uma máquina mais ou menos. Onde esse teste de descolamento, digo que onde há maior reprovação. Os relatórios, como disse, devem acompanhar todo o as-built da instalação da geomembrana, seja em pré-solda ou de soldas de campo. Aqui vemos uma tabela de propriedades físicas que acompanha a NBR. Mas antes fora isso aqui, eu gostaria de comentar esse adendo que nós colocamos, que seria uma rotina
no início da jornada. Vamos imaginar que você tem o início da jornada de trabalho às 7 horas e entre 7h10 às 7h30 você faz o DDS. Ou seja, está 7h30 até as 8 horas, você tem a liberação dos geradores, tem, estendimento dos cabos, enfim, as outras necessidades. E das 8 horas até as 8h30, você liga os equipamentos, espera o aquecimento adequado e faz os testes de calibração. Das 8h30 às 9 horas, mais ou menos, você prepara os cupons. Cupons são aquelas peças de 1 metro, 1 metro e pouco, com 30 centímetros de largura, que você fazendo os testes para os testes de cisalhamento e descolamento, tanto nas soldas de cunha como em soldas de extrusão. Nesse momento, todas as soldas que serão utilizadas nessa jornada de trabalho devem ser preparadas para esses testes. Então, das 9 horas até as 9h45, o material passa por um processo de esfriamento natural e são cortados de acordo com a norma. Veja bem, esse corte preferencialmente deve ser feito com uma guilhotina, que há umas guilhotinas que já são determinadas na sua largura, que é feito um corte único. Se você retirar esse corpo de prova com um estilete, você pode, vamos dizer, fajutar esse teste ou até ser reprovado, porque ela não dá os cortes precisos como uma guilhotina. E às 10h10, então, o primeiro equipamento deveria estar liberado, que normalmente é feito a liberação do equipamento de cunha. Mas veja só, nós preparamos isso daqui, como é trabalhoso você fazer uma calibração de uns equipamentos para início de uma jornada. Imagina que logo após isso aqui, às 11h30, o pessoal desliga os equipamentos para o almoço. Então, quando eu vejo com um comentário nas redes sociais que uma empresa com uma única equipe, ou seja, um técnico e um soldador fazendo todos esses testes, tá? De pré-testes, pré-soldas, e, enfim, preparar o equipamento para a jornada de trabalho, ele consiga fazer com essa equipe mais de 5.000 metros quadrados, onde que você pode até fazer, desde que, às vezes, aplicado num plano único, num fundo, mas onde você tem taludes e fundo, eu acho muito difícil ter essa quantidade com uma única equipe e equipamento. Antes também de colocar o sistema de ancoragem de geomembrana, eu queria falar rapidamente também que a outra norma que é muito utilizada, que é a STM. Só que ela determina as metodologias de ensaio, que são retiradas, como são retirados do corpo de prova, seus dimensionais, etc., mas não fala da sua carga, ou seja, a resistência que o corpo de prova deve ter. Mas, na ocasião, ela menciona que o percentual seria a tensão de ruptura, 70% ou 80% da tensão de ruptura ou tensão de escoamento do corpo de prova testado. Este teste não é feito em campo porque ela exige um molde especial, num formato até de uma gravata borboleta. Daí você tira a resistência, ou seja, a tensão de ruptura. Queria falar também dessa geometria da solda. Numa solda de cunha, se você pegar a espessura da membrana 1, a espessura da membrana 2, somar e subtrair a espessura da solda, ou seja, com um micrômetro ou um paquímetro digital, você mede a espessura da solda, a solda aceitável deve estar em torno de 0,3 a 0,8 milímetros. Normalmente, estando dentro dessa faixa, você faz o teste, tanto o teste de cisalhamento como a de descolamento,
ela é fácil de passar. A única coisa que pode ocorrer é que se houve uma contaminação, ou seja, poeiras, etc., então há uma reprovação. Mas esse seria uma geometria de solda. E na solda de extrusão, temos uma largura de pelo menos uma polegada de largura, e uma solda deve estar centralizada em toda a área lixada, ou seja, deve sobrepor toda a linha lixada. Tá? A espessura da parte central dessa solda de extrusão seria a soma das duas membranas mais uma. Ou seja, se ela tem 2, seria 2 milímetros de uma, 2 milímetros de outra, espessura nominal, que nem sempre nós temos isso no campo. E a outra espessura que seria a solda. Na verdade, então, seria a manta 1 mais 2, mais a extrusão, e uma solda aceitável estaria em termos de 5,5 milímetros a 6 milímetros, considerando, como eu disse, uma manta de 2 milímetros. Esta fixação simples nós colocamos num acabamento que há necessidade de ancorar a membrana numa parede, em concreto. E normalmente essa fixação é simples, com uma barra simples, onde o nível da água nunca chegaria até ele. No caso, uma fixação dupla é quando ela trabalha submerso. Aí, então, o cuidado é bem maior. Usa-se 2 chapas barras lisas de pelo menos 1/4 de polegada de espessura, 1,5 polegadas de largura. São dupla manta de borracha, que seria a junta, que faria o papel de junta, e o espaçamento de uma garra a outra seria de 50 milímetros nesse caso. Normalmente, temos uma amostra aqui de uma fixação dupla. Então, você pode observar que em mais ou menos em 20 centímetros você tem um chumbador, e entre elas como se diz, se temos as roscas, né? As roscas prendendo o macho e a fêmea, tá? Dessa peça. Essa rosca é soldada na peça inferior. Aqui uma colocação de uma fixação dupla numa comporta de uma estação de tratamento. Bem, aqui é um caso mais sério que na verdade, fomos fomos contratados para verificar o porquê do vazamento. Para falar a verdade, nem sei se haveria necessidade de irmos até lá, mas pelo acabamento, você pode ver essa fixação numa coluna. Essa manta ela deveria ficar submersa, tá? Foi presa com arame e a parte da manta dobrada, somente isso. E a parte soldada, as mantas já estavam abrindo todas, ou seja, não houve nenhum teste de controle de qualidade, muito menos, volta um pouquinho só naquilo lá, muito menos de extrusão, ou seja, pelo menos equipamentos necessários para esse controle de qualidade. Seguindo aqui, falamos também sobre a ancoragem da manta por enterramento. Nesse caso, é um sistema mais simples, em que você tem uma canaleta ao longo do perímetro todo do reservatório, e o cálculo das dimensões da canaleta é exatamente um cálculo de equivalência em relação aos esforços que a geomembrana é solicitada. Então, quando você tem uma canaleta como essa daqui e você quer tirar uma boa foto dela, eu informo que tem o acabamento interno, ou seja, a borda interna da canaleta
em direção ao reservatório, ela tem que ser muito bem acabada, porque a manta, quando for enterrada, ela reflete todas as imperfeições do solo. Tá? Mas, de qualquer forma, ela fica segura em relação ao seu deslizamento. Aqui nós podemos ver um outro sistema de ancoragem da geomembrana, que é através de um inserto de PAD. Ela é chumbada na parede e depois uma solda de extrusão assegurando, então, evitando o seu escorregamento. Esse elemento é um pouco difícil de ser colocado, porque o cuidado de evitar quando você chumba isso daí, normalmente é uma formação de bolhas ou de ar debaixo desse inseto, que adiante, ela, através dessas solicitações de esforços que a geomembrana é solicitada, ela pode se desprender. Esse é o caso do insert mal dimensionado, mal instalado ou muitos maus, ou seja, ela dentro não houve nivelamento dela e faltou um pedaço. Para isso, você é obrigado a retirar toda a peça, pelo menos uns 6 metros dela, e fazendo a correção até chegar no nível da outra e colocando, então, mais um pedacinho. Esses insetos, esse inseto normalmente tem de 10 centímetros e 15 centímetros. A de 10 centímetros nós utilizamos para o material que fica ancorado acima do nível da água. E o de 15 centímetros, ela trabalha afogada. No mercado lá fora existe inseto até de 40 centímetros de largura, com várias 4 ou 5 garras para melhor prender no concreto. Vamos ver aqui a parte de tubulação, que normalmente há muitas falhas, é um dos principais pontos de falha numa instalação no reservatório. Essa tubulação ela deve ser encamisada, mas ao lado desse encamisamento, você deve construir uma parede de concreto obedecendo o ângulo da parede, uma espessura mais ou menos de uns 10 centímetros e estruturada com ferro. E em volta desse concreto, insertarmos esse insert de PAD. Por que é isso daí? Na parte inferior do tubo, quase bem próximo ao substrato, à parede de concreto, você vê um ângulo muito fechado. Então, você não consegue fazer uma solda nesse ponto pelo lado externo. Você tem que fazer isso pelo lado interno da camisa. E quando você reveste isso daqui, a aba que é formada, você tem uma aba lateral, então ela deve ser soldada nesse inserto. E a manta de revestimento é soldada também nesse inserto. Ou seja, se porventura ocorrer um vazamento nesse ponto, ela ficará dentro do quadro e nunca sairia no caso. Tá? Então, seria uma forma de garantia de estanqueidade. Este aqui é um caso de polícia. Na verdade, é uma estação de tratamento de esgoto na região de Tocantins, se não me engano, que fomos contratada por uma empresa projetista que foi notificada pelo vazamento. O projeto, na verdade, foi muito bem elaborado, mas, como disse, há uma empreiteira, essa empreiteira contratou uma outra empresa de instalação e não seguiu as obrigações e as normas. Nesse caso aqui, não houve o revestimento do tubo. Mesmo que ela estivesse acima do nível da água,
ela deveria ter encamisado isso daí, prendido a borda com uma abraçadeira. Mas, no caso, houve um corte em torno do tubo e simplesmente dobrou a manta, mergulhando e cobrindo com argamassa. Mas esta estação, ela não houve somente isso, ela tinha uma parede que adentrava dentro da estação e várias colunas para segurar alguns equipamentos. Então, desde essa parede, que também foi escavada lateralmente, em torno de uns 10, 15 centímetros de largura e espessura, de profundidade, a manta dobrou, armazenou nessa pequena valeta e encheram de argamassa. Assim como as colunas, que normalmente deveriam revestir esta estrutura até a parte superior do NA, mas simplesmente optou por uma forma mais simples. Essa lagoa, essa estação, até hoje, que eu saiba, ela não pode ser utilizada. Aqui também é uma outra lagoa que você pode verificar a qualidade da extrusão. Péssima. E vemos aqui no tubo amarelo o acabamento da solda, ou seja, o técnico que estava aqui no local optou para fazer uma solda da geomembrana no tubo, direto. Só que deveria atentar uma coisa, esse tubo é de ferro. Então, deveria haver um encamisamento e não uma situação dessa. Modulação é um planejamento para a abertura e a colocação dos painéis. Normalmente, quando você projeta essa modulação, você determina, quantifica o consumo de geomembrana, cordões de soldas, o número de soldas que serão utilizadas e poderá até, para economizar geomembranas, determinar o comprimento dessas bobinas, para que não ocorram perdas. Normalmente, as bobinas de 1,5 mm ou de 2 mm são fornecidas com 50 metros. Imagina que se você precisar de uma peça com 60 metros, você teria que cortar uma outra e teria uma solda exatamente num talude, se porventura esse talude tiver um comprimento maior, como é normal em bacias ou de bacias e rejeitos de mineração. E esta modulação, quando é muito bem elaborada, ela serve também para o as-built da instalação da geomembrana, onde você pode colocar ali todas as identificações da peça, o número de solda, onde foram executados os manchões, as sobreposições de soldas, etc. Um trabalho muito bem elaborado. As garantias de especificações. Vamos primeiro falar sobre a garantia quando se fala sobre a geomembrana. Eu sempre falo que quando o projetista determina ele dá uma especificação do material e da sua aplicação. Normalmente, eles solicitam um determinado material com as propriedades físicas e químicas que são adequadas para o seu uso. E nesta ocasião, é passado para o fabricante pelo menos a exigência. Tá? Vamos falar que todas as geomembranas que são utilizadas em revestimentos que ficam sobre a exposição da luz do sol, são todas pretinhas. Tá? Para uma produção de uma manta, você pode utilizar de sucata, rato morto, barata velha e adicionar um pigmento preto e está pronto. Basta ser grossa. 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros, de acordo com a especificação. Igualmente, como se fabricam os plásticos pretos, essas que são comumente utilizadas em cobertura
em obras de contenção de solo, para guarda de materiais, etc. Somente um aterro sanitário, uma barragem de rejeito, existe um alto investimento, o CAPEX, do terreno, projetos, licenças, terraplenagens, compra de geossintéticos e instalação. Tudo isso daí deveria ser exigido pelo órgão ambiental, ou seja, quando você faz uma aquisição do material, veja a especificação do consultor ou do projetista, exigir do fabricante uma RT desta fabricação, que ela foi seguida exatamente essas normas e as resistentes às propriedades física-químicas. E deve constar isso numa RT. Tá? Assim como o instalador da geomembrana, ele deve apresentar uma RT da obra, mas não com um engenheiro, que é normalmente, como normalmente eles fazem aqui no Brasil, pegar um engenheiro sem vínculo nenhum, pedir para assinar uma RT e pronto. Se acontecer uma coisa, você nunca mais vai achar essa pessoa ou a própria empresa que fez esse trabalho. Então, ou seja, o que eu sempre digo é que o órgão ambiental, quando faz uma solicitação ou vai dar uma licença de operação, exigir esse controle, pelo menos de qualidade, foi aplicado naquela obra. Tá? Atrás, um engenheiro responsável assinando por tudo isso, seja para o fornecimento do material, como da instalação. E esse engenheiro, ele deve fazer parte da sua equipe da empresa instaladora. Bem, aqui eu termino a minha apresentação e eu vou deixar isso agora, a conversa final com o Paulo Júnior, para fazer o término dessa nossa apresentação. Eu agradeço a atenção e até mais. Obrigado. Microfone mudo, câmera aberta, tá? Bom, pessoal, novamente obrigado. Então, vamos lá, para fechar. Vocês viram que todo o trabalho que dá, todo o tempo que leva para fazer o procedimento da forma correta, né? É muito comum a gente ver no mercado hoje, no Brasil, acho que existem dezenas, talvez centenas até de instaladores, principalmente os instaladores menores, pequenos, que eventualmente aparecem no mercado com um preço muito agressivo, vamos dizer assim, metade do preço de uma empresa instaladora de ponta. E aí, vamos começar a pensar. Vocês viram lá como é que funciona o dia a dia de uma obra. Vocês viram lá como funciona o equipamento de solda, que são basicamente os mesmos. Então, como é que você acha que a empresa instaladora, ela tem como custo, o principal centro de custo é o tempo, né? O ativo que a gente mais tem que controlar é o tempo. Porque, né, os nossos custos são basicamente hora homem e hora equipamento. Então, como é que você consegue ter uma produtividade tão monstra para justificar esse preço tão agressivo? Essa que é a pulguinha que eu queria deixar atrás da orelha de vocês. Porque o que acontece? Na proposta, o Word aceita tudo. Né? As pessoas podem falar que fazem, e, enfim, na hora de equalizar uma proposta, no nível técnico, vai parecer que está tudo bem. Só que para ele poder atingir aquele nível de performance no campo e justificar aquele custo, ele precisa cortar uma série de procedimentos, porque não dá para fazer mágica. Então, pessoal, planejamento adequado, os relatórios, o pré-teste, os ensaios destrutivos, né, a retirada das amostras, etc. Deve ter uma equipe que possa, de fato, de entregar uma RT e de entregar um produto de qualidade. Isso é custo. Então, assim, suspeitem, quando vocês encontrarem no mercado, preços muito arrojados. E se o cara, de fato, colocar na proposta que ele vai entregar, por favor, vocês clientes, verifiquem no campo se tudo que ele falou que vai fazer, se de fato ele está fazendo. Porque muita gente aí fala que vai fazer